está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, 15 de novembro de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Muito bem, minha gente, tem pastor aniversariando, que maravilha, pastor aniversariando hoje, esposa do pastor que não é pastora, esposo da pastora que também não é pastor, pode receber também o nosso carinho, o carinho dos nossos queridos e amados ouvintes. Você que é ovelhinha, você que é membro da igreja, manda aqui pra gente pro Debate 93. Pastor tá fazendo aniversário, pastora, a esposa do pastor, o esposo da pastora, manda aqui pro Debate 93 e nós vamos ter aqui uma alegria muito grande em compartilhar a data que é tão festiva, é tão especial, e também orar pelos aniversariantes sempre no final do debate. E é sempre assim, quem manda pra cá são os membros da igreja, os amigos da igreja, as ovelhinhas, e nós vamos ter um prazer e uma alegria muito grande em compartilhar, tá bom? É só mandar aqui pro nosso Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha o que diz uma de nossas queridas ouvintes participando conosco do programa. Trabalho desde nova e não suporto nem a ideia de ficar desempregada. Tudo porque detesto depender dos outros. Em minha casa, a única renda é a minha e uma ajuda que minha família recebe do governo. Já aconselhei minha mãe a cancelar essa renda, que na minha opinião, isso é uma esmola do governo. Só que ela fica com raiva quando digo isso e fala que eu sou orgulhosa. Realmente eu não sei pedir ajuda de ninguém. Para mim, isso é errado. Isso é errado. Estou errada em querer conquistar as coisas com meu próprio esforço? Estou errada com isso? Não querer depender dos outros é algo ruim? Como descobrir se sou orgulhosa ou apenas uma pessoa determinada? É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Começamos, como sempre, ouvindo inicialmente a nossa menina da mesa, e hoje a menina da mesa é a pastora Emanuele Lisboa. Pastora Emanuele, bom dia. Seja bem-vinda ao Debate 93. Bom dia, querido JR. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, essa amada mesa. Eu vou começar com uma frase de Dante Alighieri que diz: se não moderarmos o orgulho, ele será o nosso maior castigo. E justamente é mais ou menos o que está acontecendo com a ouvinte. Ela vem sendo punida por ela mesma em virtude de um orgulho exacerbado, né? Ela não quer depender de ninguém. E nós vivemos em uma sociedade que dependemos um dos outros sempre. É claro que eu estou falando do exagero, porque a diferença do remédio para o veneno é a dose. E eu estou falando aqui do exagero e não daquele orgulho positivo que a psicologia trata, que está relacionado à autoestima, está relacionado a um equilíbrio. Eu estou falando aqui de categoricamente dizer: eu não quero depender de ninguém. Só de eu cogitar que eu possa depender de alguém, se eu perder o emprego, isso já causa um pânico para essa ouvinte. Querido reverendo Luiz Fernando de Oliveira, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Como pensa o senhor esse assunto, meu irmão? Muito bom dia, JR, bom dia aos colegas da mesa, você que nos ouve nesta manhã, que a bênção do Senhor possa estar no teu coração e
que a gente possa contribuir com esse questionamento dessa jovem, aparentemente jovem, pelo que mostra o seu e-mail. É preocupante, e eu também começaria nesse caso, com um texto bíblico. Provérbios 15:33, sobretudo a última parte, mas eu vou ler ele todo. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. A partir dessa premissa, a gente precisa entender o seguinte: há algumas dúvidas no entendimento dessa moça que, de alguma forma, a gente vai tentar ajudá-la. Ela fala de orgulho, não na visão dela, mas na visão de sua mãe, por ela não aceitar a ajuda dos outros. Toda ajuda ela é sempre bem-vinda, desde que não traga um prejuízo e domine a nossa intenção. Então é preciso ter cuidado sobre esses aspectos. Pastor Roberto Medeiros, muito bom dia, bem-vindo. O que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Bom dia a todos, né? Que Deus abençoe aí mais uma vez estar aqui juntos. Eu acho muito interessante, até porque nós vivemos num mundo hoje muito competitivo. Realmente, não é pecado você querer conquistar alguma coisa, e sobretudo sobre as suas próprias forças. Mas da forma que ela está fazendo, do jeito que ela está fazendo, o ser humano, desde que Deus criou ele foi projetado para viver em harmonia com o outro, né? Então, dependência, por mais rico, por mais autossuficiente que você se ache, você sempre dependerá de alguém. Então, querer conquistar não é errado, mas o orgulho, a Bíblia diz que precede a ruína, a soberba, né? Então, ter esse cuidado é muito importante. Muito bem. Pastor Carlos Gilmar, muito bom dia, seja bem-vindo. E aí, qual a análise que o senhor faz? Bom dia, é uma honra muito grande estar aqui. Não, eu estou em concordância com tudo aquilo que os pastores disseram aqui, mas eu gostaria de colocar aqui uma outra possibilidade, mesmo porque a gente não conhece a pessoa. Tem uma frase que ela diz assim: não querer depender dos outros é algo ruim. Veja bem, há uma possibilidade de ela ser uma pessoa que ela não se sinta confortável em incomodar alguém. Não que ela se ache autossuficiente, não que ela não queira ajuda de ninguém, não que ela se sinta orgulhosa ao ponto de se sentir superior, mas é provável, é uma outra possibilidade que eu estou levantando aqui, que isso causa nela um desconforto, ou seja, estou incomodando, será que eu vou ser um fardo ao pedir ajuda? Então, na minha visão, talvez exista também essa vertente, essa possibilidade. Ela está pensando nessa questão, não somente de orgulho. Muito bem, vamos ampliar aqui a nossa reflexão, compreendendo que a nossa ouvinte está empregada e ela tem um desespero de pensar que vai ficar desempregada. Quem é que não tem? Entendeu? Não é isso, pastor Roberto? Pesquisas hoje mostram, né, que um dos maiores medos do ser humano hoje nesse mundo capitalista é ficar desempregado. Então, a nossa ouvinte é comum, né? Quer dizer, ela é igual a maioria das pessoas. Sim, muito bem. Por isso eu concordo com ela, JR. O outro aspecto que ela faz é que ela critica a mãe porque a mãe recebe um dinheiro do governo, um bolsa, alguma coisa, e ela recrimina a mãe, dizendo que ela, mãe, não precisa dessa esmola. É a visão que ela fala. É o que ela fala aqui, ó, que a minha família recebe do governo. Já aconselhei a minha mãe a cancelar essa renda, que na minha opinião é uma esmola do governo. Se pode cancelar, se existe essa hipótese, porque não está sendo necessário. Você não cancela uma coisa que você precisa. Na visão dela, isso é uma esmola, ou seja, você tem condições de trabalhar, tem condições de produzir, e à medida que você recebe isso de alguma forma, você deixa de avançar. É isso? E aí, quando a mãe recrimina, a mãe diz, ó, você não está aceitando a ajuda do governo porque você é orgulhosa. E aí nós temos um problema de base aqui, né, para poder identificar. Primeiro, receber uma ajuda do Estado, do governo. Se você precisa, é errado? Não, claro que não. Absolutamente não. Não é errado. Até porque é um direito, né? Se ela recebe, ela está dentro dos padrões
para receber tal benefício. Ela está dentro daquela norma para receber. Teoricamente, porque existem aqueles que estão recebendo e não estão dentro. Eles deram uma informação errada. Nesse caso aqui, a gente não sabe se é informação. Sim. Mas aí tudo dá a entender que a filha está dizendo, a gente não precisa disso. Verdade. Porque, por exemplo, lá na minha casa... Não é só isso, não. Aí tem há implícito um comportamento pessoal, que ela diz que ela conquista pelos seus esforços. E como o governo dá à mãe, ela não vê esforço na mãe para receber esse recurso. Porque a questão não é o valor, a questão não é o valor em si. Aí, para mim, o que está muito claro é que aquele recurso, embora seja no entendimento dela, pouco, para mim, o entendimento dela é que não há esforço para obtê-lo. Diferente do que ela se coloca para fazer. Que ela se esforça para poder trabalhar, para poder ter o recurso dela. E que o que vem à mão dela... A pastora está discordando do senhor. Com todo respeito ao meu amado pastor, eu discordo. Pela seguinte maneira, ela diz assim, ó, em minha casa, nós temos que analisar um contexto, né? Em minha casa, a única renda é a minha. Ou seja, ela fala assim, sou eu que coloco... Eu promovo o sustento da minha casa, ou seja, eu não preciso de ninguém, a única renda é minha. E minha mãe, e uma ajuda que minha família recebe do governo. Já aconselhei a minha mãe cancelar essa renda aqui, na minha opinião, isso é uma esmola do governo, ou seja, eu não estou vendo como, minha mãe, ela tem que ter um esforço para receber uma renda, não. Eu vejo assim, por tudo aquilo que ela disse, né, nós fazemos uma rápida análise. E, assim, é uma análise bem superficial, porque você não conversou com ela para saber se realmente é isso. E a análise ela tem o orgulho negativo, que vem da soberba, ou seja, ela questiona as coisas, ela entra em conflitos, ela diz assim, a renda eu promovo, então não preciso de ninguém, mãe, tu não precisa disso. Entendi. Se eu já estou aqui bancando a casa, eu não preciso... Já temos dois lados aqui, é isso? O pastor Luiz está dizendo o seguinte, que a renda está sendo, a renda que, o que se recebe do governo poderia abrir mão disso, porque dá a entender que ela tem condições. A visão da filha. O recurso não vem com esforço, com resultado de trabalho. Pastora entende que isso, na verdade, é orgulho da filha, para ser ela, a partir daí, a única fonte de renda e poder dizer, ó, quem botou o arrozinho dentro de casa aqui fui eu. Vamos saber o que os outros dois debatedores, para que lado eles vão? Não, eu entendo. Vamos para outro lado também, pode ir também, não tem problema não. Tem uma terceira lá na frente a gente se encontra. Não, eu entendo, né, até seguindo a linha da minha primeira fala, eu entendo que ela se sente desconfortável, sabendo, né, no caso aqui bem específico, sabendo que a mãe não precisa porque ela está provendo, sabendo que a mãe não precisa, então ela está dizendo o seguinte, mãe, a senhora não precisa, isso acaba sendo uma esmola, porque na verdade não faz diferença no orçamento, porque eu estou custeando tudo e não deixo faltar nada para a senhora, então não é necessário que a senhora continue recebendo isso. Porém, eu quero deixar aqui uma observação, isso não significa que a mãe, individualmente falando, ela não esteja dentro do perfil, né? Mas a filha acha que ela não precisa porque ela está provendo. Então eu não vejo orgulho, eu vejo uma questão dela querer ser correta. Entendi. Não querer depender das pessoas por uma questão de desconforto. Não tem um negócio, vocês são especialistas aí, o pastor Luiz assim, aqui visão, é um homem, né? Não tô dizendo, antenado em relação a isso. Parece que para ter a bolsa XYZ é a renda da família. Sim. Então, bom, para mim já respondeu. Então, JR, o que eu estava tentando falar aqui? O seguinte, errado, isso aqui, realmente. Quando é errado ou não, eu coloquei, vai depender de muitos fatores. Primeiro, por exemplo, lá em casa sou eu que trabalho, né? Mas a gente não estaria enquadrado nesses projetos, né? Só que também assim... O senhor trabalha fora. Eu trabalho fora, né? Sim, não. Então, o senhor falou que é o único e trabalha fora, isso aí. Trabalha fora. Mas a minha esposa trabalha muito dentro. Muito dentro. Mulheres trabalham. Né? Então assim, mas
também tem aquele caso que é a pessoa que trabalha fora de casa, ela tá fora, ela traz o dinheiro, ela compra as coisas, só que a gente tem que entender que um ser humano não vive só de alimento, né? Aí ela trabalha fora, ela vê que paga as contas, ela paga as dívidas, né? E depois, tá tudo pago, mas a mãe tem necessidades também, gente. Ela precisa comprar alguma coisa, ela precisa comprar a sua vestimenta pessoal, um creme, essas coisas todas, né? Então a pessoa só acha que trazendo o dinheiro tá bom. Então, assim, lá em casa eu fiz um acordo, todo mês eu dou um valor à minha esposa, até porque para que ela ganhe sua autonomia. Então, assim, essa mãe, a gente não sabe a idade, não sabe as suas limitações, as suas necessidades. Então, esse caso aqui vai depender muito se o que ela ganha consegue suprir realmente as necessidades totais, não só geral, não né? só o comer, né? Mas também é o dar uma coisa à mãe. Vocês acham que tem uma diferença entre não querer depender e não querer incomodar? Quando o pastor Carlos Gilmar falou, ele falou sobre incomodar. Eu acho que ninguém gosta de incomodar os gosta. Não, tem gente que gosta. Não, tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta. E muito. Né? Por exemplo, tem um ouvinte nosso que diz que eu não gosto de depender de ninguém. Sim. Você acredita, JR, que paga até o meu plano funeral para não depender dos meus filhos? Diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Muita gente faz isso, mas não por esse motivo, porque é uma pessoa precavida, não quer dar trabalho, não quer incomodar, não é depender. Não é diferença, sim, pastora? Eu posso fazer um adendo, né? O orgulho, dentro da psicologia, ele é dividido entre o orgulho positivo e o negativo. O orgulho positivo é esse que essa irmã acabou de falar. Ela acabou de dizer o quê? Eu pago o meu auxílio funeral para não depender, ou seja, ela não quer dar trabalho, é orgulho positivo. Nós estamos falando de um orgulho negativo, que é o excesso, já vem da soberba, já vem de conflitos, gerador de conflitos. Então, assim, existe a diferença. O orgulho positivo, ele está mais voltado para a determinação. A pessoa é determinada. Por isso que eu nem chamaria de orgulho. Porque quando você fala eu falei orgulho... o termo técnico da psicologia. Quando você fala positivo. orgulho, a gente já sabe tá que isso não é coisa boa. Não, eu tô falando assim, na visão da psicologia, então assim, na nossa vertente, a gente lança para determinação, né? Vamos dividir entre determinação, o orgulho positivo como se fosse a determinação, e o orgulho negativo é aquele orgulho que nós conhecemos. A determinação, ela difere do orgulho, porque o orgulhoso, ele tem um conceito exagerado sobre si. E a determinação não, a determinação é ação e efeito de determinar algo, ou seja, ela traça uma meta, ela tem um objetivo, né? É claro que bom, né? É claro que nessas metas pode ter um obstáculo, pode ter algo que venha a tentar interrompê-la, mas ela vai ultrapassar e se parou, ela continua, porque ela é focada. Então existem as pessoas positivamente que elas não querem incomodar. Sim. Há aquelas que positivamente não querem depender, são pessoas que pensam antes, se organizam, se estruturam, não há problema nenhum nisso, pelo que eu estou vendo aqui de vocês, mas há aquelas pessoas que não querem por orgulho, entendeu? Você precisa de ajuda? Não precisa de nada. Tá tudo bem com você? Não, eu sou igual a irmã sunamita, entendeu? Pra mim tá tudo bem. Fica ainda usando os textos bíblicos fora do JR, tem lugar. casos de pessoas, né? Que ela tá precisando, tá desempregada, ela não tem nem o que comer em casa, aí a igreja tem a parte social que dá alimentos, né? E aí eu já tive casos da pessoa vir com um biscoito e com um café que ela recebeu, pastor. Eu vim devolver esse biscoito e esse café, porque lá eu não como desse biscoito nem bebo esse café. Eu falei, minha irmã, me dá pra mim que eu como e bebo esse café aí, né? Porque assim, a pessoa não tem, então esse orgulho, essa soberba, olha, eu não tenho nada, mas eu não bebo desse café, não como desse tipo de marca. Eu falei, gente, que é isso? Sim, né? a marca. A marca do biscoito, ela não comia daquela marca, ela comia da marca tal, e bebeu o café da marca tal. Eu falei assim, olha, eu peguei e falei assim, pode deixar que eu como dessa marca e bebo dessa marca também. Isso é perfeito, porque tem rico orgulhoso e pobre orgulhoso. Então assim, o orgulho não é independente da condição social, financeira, né? Tá na pessoa, intrínseca nela, né? A soberba dela. Então assim, é muito complicado isso aqui, porque tem pessoas, por exemplo, se eu fizer uma análise da mulher do fluxo de sangue, ela tinha dinheiro, ela tentou não dar trabalho, mas quando acabou o dinheiro, ela, né, tirou essa vaidade dela e foi, eu vou procurar quem realmente pode estar me ajudando. E foi, botou um objetivo, um foco e tentou lá tocar em Jesus e tocou. Então assim, tem momentos que nós vamos perceber que você vai depender de uma outra pessoa. Sim. Mas é bom você tentar se planejar, se organizar
para não me incomodar, que é diferente, né? De você ficar toda hora, fulano me ajuda, fulano me... né? Eu acho que você depender sem se tornar dependente é saudável, porque mostra exatamente a relação social que você vive, porque é como uma roda gigante, uma hora você está lá em cima, outra hora você pode estar embaixo. Você precisa ter exatamente essa visão, ter essa transparência, ter esse entendimento e humildade também. Como eu disse, o texto, que a humildade é que vai preceder a sua honra. Aqui há um conflito. Embora ela determine a sua autoindependência, ela não dá à mãe o direito de ter o seu recurso. Se está dentro de um padrão que é direito dela, ela tem o direito de ter a sua autonomia também, a sua independência, e não depender do dinheiro da filha. Porque, por outro lado, a própria mãe chama a filha de orgulhosa, que é ter o seu direito de ter o dinheiro daqui do governo, e a filha olha aquilo como sendo uma ajuda do governo, um favorzinho do governo, que na verdade não o é. Muito bem. Então, o que nós temos aqui é uma casa com um problema, porque eles estão com a dificuldade aqui de identificação do processo como um todo, se recebe o dinheiro, se não recebe, isso é um outro aspecto, mas também observando para todos nós, aí vale para todo mundo, a questão que está ligada ao orgulho. Depender dos outros, já entendi aqui, pelo que eu vejo aqui à mesa, que ninguém quer. Ninguém quer. Mas existem momentos da vida que você, até para tratar a humildade, né, até para poder identificar que tamanho a gente tem, a gente acaba dependendo de alguém. Talvez seja para muita gente um tempo dolorido, um tempo difícil, mas isso é capaz de achatar o nosso ego, de mostrar quem nós somos e nos dar o verdadeiro tamanho da nossa existência, sem exagero nem para a direita nem para a esquerda. Quero agradecer aqui os nossos ilustres debatedores e a opinião de cada um deles no debate 93 de hoje. Estamos juntos no Debate 93. Eu não sei quantos de vocês viram, gente, no último domingo um pastor foi baleado durante o culto em uma igreja, isso ali em Mogi das Cruzes, né? Quem acompanhava o culto da igreja pela internet pôde ver o momento em que o atirador foi em direção ao púlpito, né? E atirou no pastor. E a cena é forte, em cenas fortes, ouvintes, cenas fortes. As cenas mostram o pastor se escondendo atrás do púlpito e o cara foi para um lado, foi para outro lado. O pastor está com um terno que se destaca no meio dos outros. O pastor não estava pregando, o pastor estava sentado, acompanhando um outro orador que estava bem na pontinha assim do púlpito para frente. E o rapaz entrou, esse rapaz que atirou, a descrição que se faz a respeito dele, né? Ele foi lá, Wesley Silva Souza, ele disse a frase: pastor, vou te matar. Porque o que ele disse ao ser preso é que ele tinha ido roubar. Mas uma testemunha ouviu a frase: pastor, vou te matar. Eu deixo essa pergunta aqui para os nossos queridos debatedores, porque é uma questão de segurança. Nas igrejas, todo mundo tem que entrar. A igreja é porta aberta. Como é que trabalha esse assunto? Como é que lida com esse tema? As notícias que nós temos que o pastor está se recuperando, enfim, não corre nenhum risco dentro desse assunto aqui, mas as cenas são fortes. Debatedores. Olha, JR, eu entendo, né, que, por exemplo, é aquilo que você falou, né? A igreja, ela tem as portas abertas. Agora, o que se pode fazer preventivamente, claro, além da oração, né? O povo de Deus ora, e enfim. O que se pode fazer é você ter um preparo melhor para aqueles que são escalados na introdução, né? E na portaria, e ficar de olho em pessoas, né, que nem sempre estão ali, que não se caracterizam com as pessoas do bairro. Enfim, aí tem que usar um pouco de psicologia e discernimento espiritual para uma ação preventiva, ficar de olho, porque muitas vezes também
as pessoas desse ministério, introdução, portaria, ficam muito dispersas. E bate-papo, conversa, tem que ter concentração. Não somente por causa desse episódio do atirador, mas outras coisas podem acontecer. Então eu acho que a medida de prevenção, ela é necessária, a começar pelo preparo das pessoas que são introdutoras e que estão na portaria. Por outro lado também, é inevitável. A gente tem que orar e contar realmente com a graça do Senhor, porque é inevitável. Por exemplo, eu sou pastor de comunidade, né? Tem várias igrejas ali, né? E eu nunca soube de um episódio como esse, pelo contrário, as igrejas são respeitadas. Mas pode acontecer. Pode acontecer, então. Pois é, eu acho que é inevitável. Você não tem, por mais que tenha esse cuidado, as pessoas vão estar sempre próximas. A gente viu, você como pastor é uma pessoa pública. A questão é que me deixa dúvida essa motivação. O que motivou? Você não sabe o que está por trás. Porque uma coisa é o pastor estar no altar e o que aconteceu lá fora. Aí você tem que fazer, quer dizer, a investigação é que vai dar uma resposta sobre todo esse contexto. A questão da motivação. Assim, Todo esse contexto tem uma motivação, porque houve duas informações diferentes. Uma é que ele foi roubar, e a outra é que ele faz uma declaração direta: pastor, vou te matar. Obviamente, ninguém vai, quando vai em direção ao pastor, se você não conhece, o ideal é que a pessoa esteja atenta para tentar impedir esse prosseguimento. A pessoa não é comum na igreja. Entrou na igreja e vai direto pro pastor, por quê? Por isso que eu falo de prevenção. Mas, gente, a cena, só para descrever a cena. A cena, o culto está acontecendo, tem alguém no microfone falando, cantando. Eu sei que ele está batendo palma ali, ó, estimulando o pessoal. O pastor está atrás do púlpito aqui, exatamente atrás do púlpito. A pessoa entra, vai na frente e começa a atirar. Então, enquanto ele entra aqui, ó, vai atrás dele, ó, ele pula para lá, ó, atira de novo, atira para cá, depois ele é derrubado. As pessoas da igreja conseguem detê-lo e aí o camarada é preso. O pastor vai se dar conta de que recebeu algum tiro ali, e as pessoas vão ajudando, daqui a pouco ele mesmo pula ali o altar ali e deve estar sendo encaminhado nessa cena aqui para o hospital. JR, assim, existe uma máxima, né? Contra fatos não há argumento. A imagem mostra o seguinte: geralmente quando alguém vai roubar uma igreja, existe uma coisa, a senhora que deve saber mais do que eu, chamada psicologia das massas. Dificilmente um ladrão vai atacar a igreja num todo. Ele vai esperar o momento em que o cortejo das ofertas sai dali. É fato, você vê isso logo nas torcidas, né? Quando você está com uma massa muito grande, todo mundo fica brabo, né? Mas quando está sozinho, você passa quietinho. Então, psicologicamente, ninguém vai roubar uma igreja assim, né? O segundo ponto é que, pela Constituição, ele já está cometendo um crime muito grave, né? Porque ninguém pode ser perseguido por causa do seu credo religioso. O próprio Código Penal, no artigo 208, fala isso: crimes contra a questão religiosa, né? Mas aí é claro que ele foi lá para matar o pastor. Agora, o que precedeu isso, o que antecedeu isso, realmente foi algo muito grave, porque ninguém faz uma coisa dessa, né? Assim, tão clara, filmada. Agora, ele usou isso, que ele foi lá roubar a igreja, porque o crime é menor, né? Que vai botar como roubo, na verdade, né? Se caracterizar como tentativa de homicídio, o crime é maior. Sim, mas sentença se ele é maior, né? Na situação de uma tentativa, né? De um latrocínio, né? Então, é até pior, porque a tentativa de homicídio, ela é julgada por um tribunal do júri, onde quem julga não são, são os jurados. Então você é julgado por pessoas comuns. Então, na verdade, quando você responde um latrocínio ou essa tentativa de latrocínio, que seria o roubo seguido de morte, você é julgado por um juiz. Ou seja, é bem pior. Nós que somos advogados, diante de uma situação dessa, é melhor ir para um júri do que responder um latrocínio. Entendeu? Mas vamos só para poder explicar. Roubo seguido de morte, né? Roubo seguido de morte, latrocínio. Só para poder explicar. Homicídio e roubo. Então nós temos aqui crime doloso contra a vida. Roubo, homicídio
latrocínio. Ele diz que foi roubo. É isso que o pastor tá Mas falando. aí ele teve disparo, Não, né? sim, ele está dizendo que nem em defesa dele, ele está dizendo assim, é lógico que ele foi atirar, isso é lógico. Isso aí. Mas a palavra aqui, em defesa dele, ele disse, eu vim só roubar. Isso aí. No caminho atirei. Sim. Fiquei nervoso, que a defesa vai arrumar uma história para isso aí. brecha. De repente ele estava até sozinho na hora do depoimento. Tinha imagens. Não, e câmera, de repente, assim, ele sozinho, na hora do depoimento, sem a presença de um advogado, ele, como homem comum, que é um homem médico, que a gente fala que não tem um notável conhecimento jurídico, ele pode ter pensado assim, eu vou falar que eu fui roubar, que realmente a pena vai ser bem menor do que eu falar que eu fui matar o pastor. Mas é claro de que houve o dolo, né? Houve a intenção real de pela direcionar. imagem a gente vê. Ele direcionou ao pastor. E procurou Agora, a vítima dele lá. Isso é um alerta, isso é um alerta, porque nós estamos vulneráveis em meio à violência. É verdade. Em meio à violência, nós estamos vulneráveis. Por quê? Não tem condição da igreja colocar lá, né, um scanner, que você vai passar pelo scanner para saber se tu tem tesoura, se você tem faca, se você tem alguma arma. Não existe isso. Então, nós temos que, é claro, vigiar e orar. E parece que ele entra com uma vestimenta característica de crente, né? Ele estava de terno, dificulta. Ele entra de terno. Não tá terno, não. Tá não? Não tá de terno. Quem tá de terno azul é o preto. Ele tá com capacete. Ele tá tipo de motoqueiro. Capacete na mão. Eu achei até muito interessante esse aspecto aqui. Bom, o fato, gente, é o seguinte, que isso tá acontecendo. Isso aconteceu domingo agora em Mogi das Cruzes. Esse é um fato, né? Esse é um dado jornalístico aqui para nossa informação. A igreja é um lugar público e deve continuar sendo um lugar público. É o lugar de gente que precisa da graça de Deus e todo cuidado deve ser feito, deve ser pensado. A gente já vê casos aí de igrejas que as pessoas estão invadindo igrejas, roubando as pessoas ali. Já vimos muitos episódios de igrejas que são invadidas à noite, roubam equipamentos e tal. Agora, esse é um processo que está sendo ampliado. O pastor Carlos trouxe uma palavra de que em comunidade a igreja é respeitada. E como respeitada aqui, é o seguinte, ninguém mexe com a igreja. É isso, pastor? É isso aí. Ninguém mexe com a igreja. Então, a gente tem que pensar um pouco sobre essas dificuldades que existem. Naturalmente, a investigação vai dar conta aqui de alguma coisa, mas muitas pessoas hoje, quando contrariadas, quantas vezes aqui nesta mesa eu ouvi quando alguém entrou algum assunto de que a mulher era vítima de violência por parte do esposo, os pastores aqui à mesa me diziam assim, tem que denunciar, tem que levar para cadeia, Lei Maria da Penha. Uma coisa é aqui, certo? Agora vão para igreja. Quando você chega na igreja e chega lá uma irmã dizendo, apanhei do marido, o pastor, eu vou com você lá. Nesse momento, desse instante em diante, o pastor, ele vai se tornar um alvo. Sim, lógico. Porque o camarada, se não for preso, ou ainda que seja preso, ele vai ser solto, ele vai ter que ficar distante da mulher, X, tarará, pororô, mas do pastor não. Isso aí. Então, é necessário que o pastor ou qualquer pessoa que assuma posicionamentos como esse e qualquer outro, pastor que vai evangelizar, pastor que entra em lugares perigosos, vai ser alvo. Vai ser alvo. Nós sabemos que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor e esse episódio aqui é mais um exemplo. O cara deu muito tiro. Uma distância curta. É aquilo que o reverendo Luiz Fernando falou. Alguma coisa antecedeu. Quem sabe até um episódio como esse. Quando a gente fala que antecedeu, né, pastor? A gente não está falando no sentido negativo, que às vezes ele tentou ajudar, né? Olha, aí a mente do ser humano é uma máquina potente. O senhor está perfeito, né? Você imagina, se nós temos aqui um centro de recuperação de viciados, trabalhamos, doamos a nossa vida, investimos, pode ter o ex interno que ficou contrariado por alguma coisa. Isso pode acontecer? Claro que pode. Como pode acontecer com uma pessoa normal, que está ali no trabalho, está no dia a dia, mas ficou no estresse e tal. Então, hoje a gente tem que avaliar isso. A gente só não pode fechar a porta. Né? É verdade. É surto. Psicótico, alguma coisa do verdade. Tipo. Enfim, vamos orar por eles aqui, tanto pelo
pastor quanto por esse rapaz, esse Wesley Silva, pedindo que Deus o alcance, que a graça do Senhor o alcance, abençoando os membros dessa igreja. Porque eu imagino, qualquer um de nós imagina que a pessoa quando for à igreja outra vez, ou pensar na igreja outra vez, vem todas essas cenas à mente. Se uma mulher vai à igreja e o esposo não é da igreja, pode ser que o esposo diga, você não vai. Você não vai mais lá. Você não vai, mas nessa pode escolher outra. Olha que coisa, quantas consequências podem ter uma circunstância como essa. Eu quero agradecer também aos nossos debatedores pela palavra no debate. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, minha gente, a proclamação da República Brasileira aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. O Marechal Deodoro da Fonseca entrou para a história como responsável pela efetiva proclamação e como o nosso primeiro presidente da República. Há quem entenda que a monarquia seja um sistema de governo mais bíblico que o presidencialismo. Você concorda ou você discorda? Pastor Luiz Fernando, o senhor está com saudade da monarquia? Nem um pouco. Não é? Eu só tenho um rei para mim, que é o Rei Jesus. Coisa linda. O resto eu respeito as nações que mantém como seu sistema de governo a monarquia, que tem lá primeiros ministros, por aí vai, mas aqui o Brasil trabalha muito bem com a República, em que pese haver dificuldades, mas entendo que nosso sistema é realmente um dos melhores para se viver. E sem falar assim, e sem falar que eu vou falar assim, que é um sistema bíblico, a monarquia só existiu porque o povo realmente questionou, mas o sistema bíblico é o teocrático. É Deus que governa o seu povo, é Deus que lidera o seu povo, e a Bíblia diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, né? Então assim, a monarquia só surgiu na Bíblia quando o povo começou a olhar os outros povos assim, eles têm um rei e nós não temos, né? Então Deus falou assim, então tudo bem, vocês preferem um outro homem do que o próprio Deus? Então assim, o sistema bíblico de governo é o teocrático, é Deus governando, controlando o seu povo, né? Deus permitiu. Sim, não, mas eu tô falando que o que precedeu... até que fosse ungido. Sim, lógico, mas o que precedeu esse sistema, né? Samuel era o líder, o povo olhou pro lado de fora e falou começou a olhar lá, e aí escolheram Saul, né? Mas Deus falou assim, é vocês que querem esse sistema. Samuel, encaminhado pelo Senhor, Deus deu a ele a palavra, explicou até para ele que aquilo ia custar caro, isso aí. que eles iam se tornar servos. Verdade. Iam trabalhar a vida inteira por isso, que iam sustentar ele e a casa dele. Isso aí. Não é isso? Então, por isso assim, o sistema divino de governo é o teocrático, porque Deus é o melhor para nós, né? É o teocrático, como diz o Salmo 33:12. Agora, o que a gente precisa analisar é que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas ela conta a história dos reis e todo esse processo. Isso não quer dizer que é um sistema de governo bíblico. É uma doutrina. Não. A Bíblia, ela direciona toda a nação para ter um sistema de governo da monarquia, não. Entendeu? São histórias e fatos que a Bíblia nos mostra, né? Mas isso não significa de que bons sistema e maus reis. De bons e maus reis, que o sistema A, B ou C ou D é bíblico, né? Na verdade, pastorzão, ela conta até a história dos reis bons que foram governados por esse Deus que o próprio povo rejeitou. Isso. Então ele mostra o seguinte, olha a história, o histórico, né? Ela vai mostrar como contexto histórico pro povo perceber que o mesmo rei que ele governa o povo pela visão divina, Deus lhe orientando, lhe capacitando, vai ter um povo abençoado. E o rei que quer governar por si mesmo, achando que é ele que manda, o povo vai perecer, né? Então assim, o sistema mesmo bíblico é Deus no controle do povo. Assim, Deus no controle teocrático. Narrar a forma de governo da época não quer dizer que é uma ordenança, né? Ou que seja algo a ser percorrido ad eterno, né? Não quer dizer, porque na época o pano de fundo era o sistema monárquico, que vai ter que ter monarquia até o final dos tempos, ou seja, alguns países continuam com a monarquia porque deu certo. Mas hoje nós não temos a monarquia, temos a república, como o pastor falou, e tem dado certo.
nós estávamos caminhando para um abismo muito grande quando vivíamos sobre a égide da monarquia. Por isso que mudou. A mudança, né? As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E a monarquia, e a república chegou. Ou seja, nós temos que olhar a Bíblia também por conceitos históricos, né? Lógico. Não só olhar de uma forma generalista. Existiam costumes da época. Hoje os nossos costumes mudaram. Então todo mundo está no pecado porque mudou os costumes? Não. Depende do costume, né? E a Bíblia é um livro antropológico também, né? Por exemplo, que ela vai... eu tô aqui de escarpã. Na época não se usava escarpã. O que é isso? Eu nem sei também. Escarpã é aquele sapatinho de bico fino que aperta os dedinhos, né? Eu tô de E é escarpã. alto? É alto? O meu não é muito alto. Né? O meu não é muito alto. Então tem escarpã alto e Tem baixo. escarpã salto-agulha, Luís XV. Salto-agulha é o quê? Em homenagem à monarquia, tem o escarpã salto Luís XV. E o que é isso? É um salto mais fino, um salto bem que fazer um fino, curso. salto alto, né? Então Luís XV é um salto alto. Mas não tem 15 centímetros. É só. Tem 15 centímetros? Tem, é sim. por isso que é o nome? Luís XV. Luís XV, porque tem 15 centímetros. É quando a gente fala Luís XV, parece até que é da monarquia, né? Achei que fosse isso, uma coisa de princesa. Mas nós temos que olhar os conceitos históricos, os conceitos, os costumes da época, para poder fazer uma análise. Não pode real. dizer que a monarquia é bíblica. Não. Mas a gente pode dizer que a monarquia está na Bíblia. Tá na Bíblia. Narrativa bíblica. Né? Tem na Bíblia aí, tem reis e tal. E se for assim, você não vai mais comer o pão francês de manhã. Agora eu toquei profundo, viu? O pão francês não de vai mais manhã. comer, porque na época você comia o pão asmo, você comia o pão sem fermento, então você não, agora não vai mais comer pão francês de manhã. Porque o pão asmo está na Bíblia. Isso, E o se você francês quiser. não. Mas na Bíblia tem trigo? Tem trigo. Então tá resolvido. Mas foi uma alternativa, tá vendo? Deixa meu pãozinho Isso quieto. é evolução. Faz parte. Não, esse é o perigo, JR, que a gente vai ver quando muitas pessoas dizem que tá na Bíblia, tá escrito. Aí onde está? De que forma está? Qual contexto está? Qual contexto, né? Existe toda uma visão hermenêutica da Bíblia que as pessoas não respeitam. Sim. Que a senhora falou que é o E não contexto conhecem histórico, também, político, geográfico, Muitos não conhecem. cultural, Social. antropológico, social. Tem tanto um conceito todo ali que as pessoas esquecem que antes de você fazer uma interpretação para os dias de hoje, você tem que ir para a época passada e compreender o porquê que o autor escreveu aquilo, colocou aquilo. Analisar a época Isso, para depois você fazer uma isso. contextualização. O problema é que já querem contextualizar sem entender o contexto da época. Esse é o perigo que a gente tem muito hoje, né? Entendi. 11h47. O presidente eleito Jair Bolsonaro declarou no Twitter, que é o que ele mais utiliza, a rede que ele mais utiliza para escrever. No Face ele faz as lives e tal, e aí ele falou a respeito do programa Mais Médicos, que é aquele, ouvinte, em que os médicos cubanos estão no Brasil, trabalhando. Então ele diz, atualmente Cuba fica com a maior parte do salário dos médicos cubanos e restringe a liberdade desses profissionais e de seus familiares. Eles estão se retirando do Mais Médicos por não aceitarem rever esta situação absurda que viola direitos humanos. Lamentável, é o que escreveu o presidente eleito Jair Bolsonaro. Ontem, o Ministério da Saúde cubano anunciou rompimento do acordo do programa do Mais Médicos, alegando que Havana não aceitou as condições pedidas pelo governo, né? Então, esse é um assunto, é lógico que deve ter mais coisas nessa história toda, mas já havia antecipadamente em campanha até uma resistência à presença dos médicos cubanos aqui. Houve muita discussão sobre esse assunto, inclusive sobre a real capacitação dos médicos, que era uma coisa que não tinha nenhum tipo de avaliação. Se o médico brasileiro migrar para o país em que ele for, se não existir um acordo nessa linha, ele precisa validar os seus conhecimentos, demonstrar que sabe. E os médicos cubanos foram isentos dessa responsabilidade vindo para cá. Bom, ao mesmo tempo, esses médicos estavam em lugares em que outros médicos brasileiros não estavam. Esse é o outro lado. Estou dando os dois lados, né? Um lado dizendo, olha, eles tinham um vínculo político, era uma questão ideológica, eles recebiam o dinheiro e repassavam para o governo ficava com a maior parte do recurso. Só recebe um quarto. Esse é um lado. O outro lado esses médicos vão aonde médicos brasileiros não vão. Nós precisamos desses médicos ali.
Bom, diante de nós, essa realidade. Olha, o JR, veja bem, eu concordo quando foi dito pelo presidente que era preciso rever essas questões, tanto da validação como a questão também da injustiça, onde a maior parte do dinheiro ia para o país de origem, mostrando para mim uma questão política, né? E eu concordo que isso não é legal, humanamente falando. Por outro lado também, na época, pelo que eu entendi, alguns médicos brasileiros, ou a maioria, não queriam ir para lugares bem carentes, difíceis, né? E se colocou aí os médicos cubanos, eu continuo com a minha opinião, que é uma questão política. Mas acontece que o nosso país, ele é muito grande. O nosso país, ele tem formado profissionais da área de medicina num número bem considerável e consistente. Então eu creio, né, que se houver oportunidade e interesse político, muitos médicos brasileiros bons irão ocupar esses lugares que foram deixados pelos médicos cubanos, porque foi uma questão política. Questão política. Eu não tenho nada contra profissionais estrangeiros. Acho que eles podem dar a sua contribuição, desde que, nesse caso, passem pelo critério de avaliação. Sim. O Conselho Regional, o Conselho Geral, o Conselho... seja uma questão política somente, né, pastor? De maneira nenhuma, até muito embora a vinda deles tenha passado pelo viés político, infelizmente. Apesar de que esse acordo não foi feito, eu estava acompanhando um pouco dessa matéria, não foi feito diretamente com Cuba. Esse passou por uma organização da América Latina, isso, que viabilizou esse contato. Obviamente que a gente sabe que isso ali foi apenas pro forma para poder dar legitimidade àquilo que eles queriam fazer. Porque é violento de qualquer maneira, como eu disse, é apenas o recurso que fica na mão, direto, líquido, na mão do profissional, é 1/4 do valor geral. E mais, não dá direito a esse profissional de trazer a sua família. Então tem implicações aí. É um muito sistema sério. escravista, na verdade. É muito sério. Contemporâneo. Então, quando o presidente faz essa abordagem, eu penso até que houve uma falha muito grande do lado de lá, porque só olhou politicamente. Só olhou o lado deles. Quer dizer, o presidente faz uma colocação, olha, eu não tenho problema que eles venham, mas eu preciso que me ateste isso. Vocês nem sentaram à mesa para conversar. Nem provocaram, quer dizer, o presidente fez a provocação, mas não veio o contraditório. O contraditório já veio com uma decisão, então nós não queremos. E a saída imediata gera o caos. Sim. Certo? A saída imediata. Você imagina, você está numa cidade pequenininha que só tem esse médico ali, ok? Então o médico disse, olha, tô indo embora porque o presidente eleito disse isso. Qual é a reação das pessoas em relação ao presidente eleito? Contrário. Certo? Ou seja, aí pode ser também uma outra coisa. Ele pode chegar e falar, gente, eu não queria ir embora, mas o meu governo de Cuba está exigindo que eu vá embora. Eu concordo com o que o presidente de vocês afirma. Está botando contra Cuba. De um jeito ou de outro, esse médico, o profissional que está ali, supondo, por hipótese, que ele estava lá em Cuba desempregado, por hipótese. Agora, você vai ganhar 30. Olha só, melhor 30 do que nada. Tá certo? Estou pensando na cabeça do desempregado. Eu vou para lá e recebo. Ok, mas você vai receber 100. Os 70 você vai entregar para o governo. Para um cubano, isso talvez não seja estranho. Não. Porque sustentar, financiar o governo, todo esse processo político, ditadura, né? Os Castro estão lá há 200 anos. Enfim, tudo isso aí gera aquele ambiente assim, e agora? Assim, como é que vai ser? Toda mudança, né? Toda mudança, ela passa por esse começo de caos, né? A mudança, ela gera dores, né? Desconforto. E ela gera um desconforto. É claro que vamos pensar num contexto geral. Para esse médico que sai, ele sai triste, porque pouco ou muito, dando uma parte ou não dando, ele estava trabalhando, gerando renda e auxiliando a família.
Então a saída dele gera dores para ele. De outra maneira, foi muito feliz o presidente Bolsonaro na colocação que disse. Isso faz com que ele mostre a sensibilidade dele em não colaborar, né, e participar de um posicionamento do presidente cubano, de um posicionamento escravista em meio ao século XXI. Desumano. Então assim, ele vai, assim, eu achei muito bom, primeiro, que ele não vai proibir os médicos de trabalharem, desde que eles passem pelo crivo, né, de um outro profissional nosso, para ver se realmente onde ele estudou ele está capacitado, apto, né? Porque às vezes você vê pessoas aí com diplomas comprados, né? Pessoas que dizem ser médico, nem terminaram a faculdade. Então assim, ele só vai criar um padrão. Olha, é bom ou não é bom, né? E assim, e outra coisa, a questão familiar também que ele viu, social, ele quer organizar, na verdade, a questão é humanitária. Ele não tá vendo o ter, né? Toma o dinheiro, ele vai ver, meu irmão, esse ser humano precisa de viver com mais, porque você ter 30% só de trazer tudo que você e outra tem, né? Esse mas a família não pode vir porque é um sistema, é uma ditadura. Se a família vem, prender ele se a família vem, eles não voltam. Isso aí, não voltam mais. Porque quantos jogos pan-americanos e olímpicos já aconteceu, pan-americanos especialmente, aquele lutador de boxe, aqui no Rio, lutador de boxe, você lembra disso? Que o cara sai da concentração e já pede asilo. Isso aí. São vários exemplos de porque não aguentam mais. Mas o sistema que governava o nosso país era conivente com essa prática. Sim. O presidente também já fez um comentário no Twitter informando que se os médicos pedirem, ou não todos, mas aqueles que pedirem o asilo político e estiver dentro do padrão que concede o asilo político, e que ele concederia. E sabe então, uma coisa muito bacana? Ele está abrindo todas as possibilidades. Uma coisa muito bacana que eu vejo nesse nosso presidente, o nosso atual presidente, é o orgulho nosso futuro atual, né? Eleito futuro. Eu fiquei impressionado, eu fiz intervenção com a primeira pessoa que eu vejo que ia elogiar o Temer. Não. Nunca vi ninguém elogiar o Temer. Vou até falar assim, ó, tá repreendido. Futuro atual. Mas o futuro atual, presidente Jair Bolsonaro, o mito, né? O que eu acho muito bacana nele é o orgulho patriota. Ele tá reacendendo no brasileiro o orgulho da nossa pátria, que vem sendo, né, mitigada ao longo do tempo. E esse buraco que se formou da saída dos médicos, ele vai ter que ser suprido. E aí vem, né? Será suprido por médicos brasileiros. Isso. Porque serão reconhecidos, porque o que fez colocar médicos cubanos é a condição de trabalho. Ou seja, é o salário, é a mão de obra barata. Ou seja, eu acredito que o nosso presidente, inteligente do jeito que é, ele vai valorizar o médico brasileiro e encher o orgulho do valorizar brasileiro. E dar condições de nós trabalho. Precisamos, e tem sido uma fala constante aqui nesta mesa, de mudar o nosso sistema de saúde no Brasil. A maneira, foi ontem que nós falamos isso aqui? Ontem aqui nós falamos de um caso lá em Palhoça, perto de Florianópolis, lá em Santa Catarina, e o camarada está esperando para fazer a ressonância. Ele entrou no sistema, no SUS, e pediu a ressonância, deram um prazo para ele de 33 anos. Que isso? 33 anos. Absurdo, né? Aí vimos aqui no Rio vários casos, 7 anos, 3 anos, 4 anos de espera para fazer um exame que pode detectar uma enfermidade. Então, ou seja, eu vou fazer o exame, por que você vai fazer um exame? Você vai fazer o exame para saber se está bem, se não está bem, como é que está isso, como é que está aquilo, e a pessoa acaba sendo exposta a isso aí. Nós precisamos aproveitar esse tempo para repensar isso tudo, e nós todos precisamos ajudar. Quer ver uma coisa boa que a igreja pode ajudar? É adotar um hospital. Ó, a igreja quer adotar hospital público, né? A igreja quer adotar hospital público, não é adotar financeiramente só não, mas às vezes é visita, é oração, é apoio, às vezes é um bolinho que as irmãs da igreja fazem, aquele bolo maravilhoso. Vou dar algumas ideias, né? Um bolo de fubá, entendeu? Assim, ou uma broa de milho, tá bom, irmã? Hein? Pega e leva para os funcionários. Não vim trazer para os funcionários. Onde é que é a sala dos funcionários aqui ali? Ó, eu trouxe aqui só para os guardas, para o pessoal que trabalha na segurança. Eu trouxe aqui o pessoal da recepção. E entrega sem pedir nada, hein?
Ó, tô dando esse bolinho aqui, mas lembra de mim se eu passar aqui na porta? Você coloca lá à frente, pelo amor de Deus. A gente pode ajudar muito, gente. Tornar o trabalho, que são profissionais extraordinários. A gente tá acompanhando a gente agora. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais da área de segurança, da área de alimentação, da área de logística, tecnologia da informação, que estão aí servindo nos hospitais e precisando tanto de mudança. Muito obrigado aqui os debatedores, pastor Roberto Medeiros, um abraço. Eu que agradeço mais uma vez de poder estar aqui, que Deus abençoe a todos, que Deus possa lhes capacitar cada vez mais. Eu quero mandar um beijo para minha família, para minha igreja, Assembleia de Deus em Campo dos Afonsos, e a todos os irmãos que estão lá nos ouvindo, e o curso de capacitação para obreiros. Vamos ficar atentos. Bora pra frente, é isso aí. Pastor Emanuele Lisboa, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, eu sempre amo estar aqui. Quero mandar um abraço para todos os ouvintes que ficaram conosco até agora. Um beijão pro meu marido, pastor Bruno, para minhas ovelhas mais lindas de Mesquita, pro pastor Miqueias, pro pastor Neto de São Paulo, que tá ligado na 93, a pastora Janaína de Acari e pastor Odair. Neto de São Paulo? Pastor Neto lá de São Paulo. Ah, lá de São Paulo. Puxa, pastor Neto lá de São Paulo, de Osasco. O povo de Osasco tá ligado na 93. A irmã me surpreendeu hoje 3 vezes. Oh, meu Deus. A primeira vez foi o Scarpão. Né, que eu não conhecia. Pastor Luiz tá aqui. Poxa, eu também não conhecia. Segunda coisa, me parecia que estava indo elogiar alguém, mas na verdade era um outro alguém. Não é? Parecia que estava, enfim, e agora com o Neto de São Paulo. Realmente é impressionante, Neto de São Paulo. Reverendo Luiz, Fernando, obrigado. Obrigado, JR, obrigado. É sempre um prazer estar aqui na 93. Quero mandar um abraço pro meu senador, Haroldo de Oliveira. Agradecer a Deus por essa oportunidade. A minha igreja Metodista Central em Bangu, que vamos estar fazendo evangelismo hoje às 17 horas. A minha esposa amada, Vera, minha filha Tainara, meu genro Everson e todo o povo de Deus. Um abraço. Um abraço aqui, muito obrigado. Pastor Carlos Gilmar, aqui um ouvinte dizendo, olha, JR pede para adotarem as escolas também. Já disse isso aqui, vou dizer então mais uma vez. Adoção de escolas, lugares públicos, gente, batalhões da polícia ou da guarda, sabe? Quartéis do exército, são lugares que a gente pode ajudar de alguma forma, amenizando esse tempo difícil que aí está. Pastor Carlos Gilmar, um abraço. É um grande prazer, né? A gente tá aqui nessa mesa abençoada. E eu quero mandar um abraço, claro, para a esposa, filhos, né? Mas para minhas ovelhas amadas que estão assistindo aí firme, ó, mandando mensagem toda hora. Firme ouvindo a 93, maravilha. As minhas ovelhas aí da Igreja Batista Memorial e os pastores ali da comunidade do Para Pedro, né? E um abração em todos em nome de Jesus. Maravilha, tá aqui no nosso estúdio hoje a Carla, que está completando mais um ano de vida, Carla. É isso mesmo, Carla? É hoje? Mas o dia é hoje? Você trouxe? Você trouxe? Não, o bolo. A identidade da pergunta você trouxe. Só no brinde, a né? Pessoa, a pessoa ingênua, doce. E eu aqui pensando no bolo. Ô Carla, parabéns, hein? Que Deus te abençoe cada vez mais. Que bom que você tá aqui com a gente hoje. Ó, quem veio aí, Carla? Ó. A Bruna Carla cantando pra você. Não tá ouvindo, não? Não, você tá fazendo o quê? Você é doida ou eu que sou doido? Hein, olha pra mim, faz assim. Não, mas ela tá ouvindo, tá ouvindo? Tá ouvindo não? É a idade, hein? É bom você falar que você tá ouvindo. Muito bem, parabéns aqui aos pastores aniversariantes de hoje. O pastor Ranulfo Medeiros da Igreja Jesus é o comandante e a pastora Eunice Amaral do Ministério Pentecostal do Poder de Ponta Negra, Maricá. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Marcela Bastos está em Las Vegas, minha gente, acompanhando a premiação do Grammy Latino. Nós temos cinco cantores aqui do Ministério da MK Music lá e a Marcela está acompanhando, tá aí com as postagens e fotos e vídeos e textos nas redes sociais da 93 FM e da MK Music. Você pode acompanhá-la por aí, na semana que vem ela já estará de volta com a graça do nosso Deus e Pai. O pastor Carlos Gilmar vai orar conosco, vamos apresentar esses nossos assuntos diante de Deus em oração, temas sobre os quais nós conversamos hoje, sempre pedindo a orientação do Senhor. Nós vamos orar por você também, ouvinte, você que está nessa luta, você que precisa identificar-se ao orgulho, se você precisa encontrar o lugar da humildade. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, pelo suporte à família dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados.
Vamos orar pelo nosso estado, pela nossa cidade, nosso país, em nome de Jesus. Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós queremos te agradecer por esse debate maravilhoso, por essa rádio, por toda a equipe, e te pedir por aqueles que se encontram enlutados, aqueles que se encontram enfermos, Pai, pelo nosso Brasil, Rio de Janeiro, e agradecer pela vida do pastor Ranulfo Medeiros, da Igreja Jesus é o comandante, a pastora Eunice Amaral, ali do Ministério Pentecostal do Poder de Ponta Negra, Maricá, e todos os outros pastores e pastoras que estão aniversariando neste dia, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Sê conosco, Pai, nos leva de volta para os nossos lares. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.